O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Muito bem, senhoras e senhores, começa agora mais uma Quarta Nobre, uma live oferecida pelo Cresce-SP, o Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo, dirigida a todos aqueles que se interessam pelos assuntos relacionados ao mercado imobiliário. E o tema desta apresentação é extremamente importante e interessante a todos os corretores de imóveis e a todos os profissionais de modo geral. O tema é quem escreve bem, negocia melhor. Veja, escrever de forma correta, clara e objetiva, de fato, abre portas para uma comunicação eficaz, fortalece relacionamentos e transmite confiança. Essa habilidade é essencial para construir boas conexões e alcançar melhores resultados nas negociações. Para falar a respeito disso, nós temos aqui um especialista no assunto, porque Marcos Gross é doutor em gestão comunicacional. E olha, há 25 anos atua como diretor da empresa de treinamentos corporativos MacGross Limitada. É autor dos livros Comunique-se ou Morra e do livro Dicas Práticas de Comunicação. Também possui formação em liderança pela London School of Business e já ministrou cursos e treinamentos para mais de 50 mil pessoas em todo o Brasil, atuando junto a empresas públicas e empresas privadas. É professor nos programas de pós-graduação e mestrado do Centro Universitário São Camilo e segue desenvolvendo soluções educacionais voltadas à comunicação eficaz e liderança corporativa. Seja muito bem-vindo, Marcos. Tudo bom contigo? Boa noite, prazer, Anderson. Obrigado novamente pelo convite do Cresce. É Quarta Nobre, uma oportunidade incrível para nós compartilharmos os conhecimentos, conforme você disse, da língua portuguesa, uma língua tão complexa, mas tão importante para os corretores se desenvolverem para estabelecer a ponte com os clientes. Maravilha, a gente que fica feliz por você ter aceitado o convite para brilhantar aqui o nosso evento, né? E vamos lá, o idioma português é riquíssimo, mas tem aí as suas vírgulas, né? Que a gente precisa entender muito bem para que a gente tenha mais clareza na comunicação e fale o que é para ser dito. Então, eu vou deixar você apresentar aí todo o teu conteúdo, vou ficar acompanhando aqui, mas vou sair de cena e volto no final para a gente bater um papo. E você que nos acompanha aí ao vivo, né, utilize o chat da plataforma que você está acessando e mande os seus questionamentos no decorrer aqui da apresentação, que no final a gente vai apresentar suas perguntas para o Marcos, para ele poder responder. É contigo, Marcos. Maravilha. Então, prazer, vamos falar um pouco sobre a importância da língua portuguesa. Então, vamos aqui iniciar já o slide. Então, vocês estão vendo o título como é importante. Eu queria destacar uma frase para dar o início à nossa palestra aqui, que a escrita é teu cartão de visita, você que é o corretor. Por quê? Porque você vai estabelecer a ponte, o contato com seus clientes, as negociações, basicamente com a língua portuguesa, seja pelo WhatsApp, por e-mail. Então, hoje vão ter dicas poderosas para você realmente poder se desenvolver cada vez mais nisso. Então, aqui o currículo que já foi apresentado, que vocês viram. Vamos começar por vírgula, pessoal. Olha, a experiência mostra que a maioria dos brasileiros não sabe muito bem o que é vírgula, em que contexto utilizar. Então, eu vou dar 6 exemplos para vocês usarem a vírgula corretamente. E alguns conhecimentos eu vou retomar do ensino fundamental e médio. Então, o primeiro exemplo para usar vírgula, por incrível que pareça, é quando não se deve usar vírgula. Vocês lembram na escola que nós estudamos sujeito, predicado? Algumas frases, elas têm uma estrutura que a gente chama SVC. Sujeito, verbo e complemento. Você tem o sujeito, um substantivo que está iniciando uma frase, seguida de um verbo e um complemento, como aqui. O dia amanheceu nublado em São Paulo. Não tem vírgula.
Nós temos mania de colocar o dia amanheceu, vírgula, nublado. Essa frase, já como primeiro exemplo, é quando eu não devo utilizar a vírgula. Agora um exemplo clássico, as conjunções da nossa língua. Todo mundo lembra da escola, mas, porém, contudo, entretanto, todavia. E aqui uma dica, toda vez que você usar uma conjunção, os exemplos estão aparecendo aí destacados em negrito, você vai usar a vírgula antes. Vamos lá, Paula é bela, vírgula, mas geniosa, Paula entrou no concurso, vírgula, pois, já uma conjunção de conclusão. Paula jogou bem, entretanto, seu time perdeu. Entretanto, do mesmo time que o mas, uma conjunção de oposição. Paula tem muitos amigos, portanto, para concluir uma ideia, é bem relacionada. O que está acontecendo aqui? A vírgula sempre vem antes da conjunção. Você vai utilizar muito dessas conjunções quando estiver negociando com seu cliente. Então, olha aí, gente. Sandra emagreceu 10 quilos esse ano, pois... É uma conclusão, uma explicação. Dedicou-se à musculação 3 vezes por semana. Karina sempre vai à faculdade, vírgula, entretanto, fazendo uma oposição, um contraponto, nunca presta atenção às aulas. Então nós temos aí 5 categorias de conjunções que eu gostaria que você prestasse atenção, que é de oposição, esse grupo aqui. Para quem depois quiser rever esse material, estará disponível no YouTube. É importante para vocês reverem. Nós temos esse conjunto de palavras de oposição, palavras de explicação, porque, pois, como, palavras condicionais, caso, de finalidade, queria fazer até um comentário, a palavra a fim de, ela não é junto, ela é separado, a fim de alguma coisa, com a finalidade de, e de conclusão, que já foi dito, a palavra portanto. Repare que a vírgula sempre antes de porém, antes de pois, e antes de portanto. Aqui um outro exemplo que você já conhece para enumerar ideias. Então, ele comprou bananas, vírgula, uvas, peras e maçãs. Então, eu estou explicando sobre um produto, um imóvel, e eu vou enumerando as características dele, eu vou utilizando vírgula para enumerar. Vamos imaginar que eu estou falando com o meu cliente, o nome dela é Marta, e eu peço para telefonar. Então, o que eu escrevo? Quando eu estiver escrevendo no WhatsApp ou no e-mail, eu vou dizer Marta, vírgula, estou chamando a Marta, a minha cliente. Marta, vírgula, posso lhe telefonar? E o correto na linguagem culta é lhe telefonar, não vai colocar te telefonar. Estamos falando da norma culta da língua portuguesa. Eu quero retomar o contato com a Antônia, então eu falo Antônia, vírgula, tudo bem? Então nós chamamos isso de vocativo. Toda vez que eu me dirijo a alguém, eu vou colocar uma vírgula. Aqui uma explicação, nós chamamos isso de aposto. Então o Brasil crescerá 3% este ano, é um dado. Mas eu quero dizer que o Brasil tem 205 milhões de habitantes, então coloca essa informação entre vírgulas. A frase principal é o Brasil crescerá 3% ao ano. Mas caso eu queira acrescentar um dado, eu coloco entre vírgulas um dado específico sobre o Brasil. Então, se eu quiser acrescentar algum dado sobre o imóvel, eu também posso colocar dessa forma. E aqui os adjuntos adverbiais, geralmente com datas. Então, aqui eu estou dizendo assim, 2002, vírgula, o Brasil sagrou-se campeão do mundo. Poderia ser ontem. Em janeiro, vírgula, aconteceu tal fato. Semana passada, vírgula. Então, esses são os exemplos que nós temos para o uso da vírgula. Então, não saia colocando vírgula aleatoriamente. Outra dica, vírgula não tem a ver com respiração. Alguns alunos guardam isso da época da escola. Você respira e coloca vírgula. Não. Vírgula tem a ver com regras gramaticais. É o que nós estamos explicando aqui na live, aqui para o Cresce. Outra dúvida clássica é assim, ponto e vírgula, para que serve? Poucas pessoas conhecem, poucas pessoas sabem. E aqui o exemplo vai ficar muito claro. Alguém está oferecendo alguns produtos, no caso alimentos, e dá a seguinte informação, coloca numa linha, como se fossem itens que nós colocamos aqueles bullets, geralmente, os tópicos, e aí ele coloca bolo de brigadeiro, vírgula, quindim, torta de morango, ponto e vírgula, aí pula a linha, coxinha, empadinha, pastel de queijo, quiche, ponto e vírgula novamente, e encerra com as bebidas, Coca-Cola, suco de uva, guaraná, água de coco.
Então aqui ficou bem caracterizado, mas por que usou ponto e vírgula, Marcos? Porque todos pertencem ao conjunto alimentos, mas quem escreveu quis mostrar as categorias diferentes, subcategorias. Então nós temos na primeira linha a categoria doces, na segunda categoria nós temos salgados e finalmente a categoria bebidas. Para separar as subcategorias, eu vou utilizar o ponto e vírgula. Então vamos imaginar que a sua corretora tem vários tipos de imóvel, tem apartamentos comerciais, imóveis comerciais, apartamentos, residenciais, casas, várias categorias. Então você tem que representá-las com o ponto e vírgula. Vamos agora, mudando a página, falarmos de crase, outro assunto que também nós não conhecemos, nós brasileiros. É muito chute. Então o que é crase? Então, para definir, crase é a mistura de dois as. Na língua portuguesa, a junção dos dois as, inclusive a palavra crase significa fusão, significa mistura de dois as. Quando os dois as se juntam, eles formam esse A craseado, cujo acento é acento grave, apontado para a esquerda, como vocês estão vendo na tela. Então, é o somatório da preposição a, mas, mais um artigo feminino. Então, por exemplo, vai ficar claro agora, quem vai a algum lugar. O verbo ir, ele pede a preposição a. Como o verbo assistir, quem assiste, assiste a alguma coisa. No caso, eu fui a, primeiro a preposição, e o segundo a refere-se à igreja. Eles vão se somar e vão dar crase. E outra dica importante, crase somente com palavras femininas. Não vá dizer, eu agradeço a Deus pela graça concedida. Deus é considerado um termo masculino na língua portuguesa. Nós temos os dois gêneros. Então, para vocês entenderem agora com clareza, nós temos aqui uma tabelinha com o gênero feminino à esquerda, Maria, o nome próprio, o a, que é um artigo feminino, e a crase, que também é a junção da preposição com o artigo feminino. Eu chamaria esse aqui do bloco feminino, essas três palavras. E no lado masculino, nós temos um nome que poderia ser João, nome próprio. O contrário de a é o artigo masculino o, e o contrário do a craseado, o a, é o ao. Aqui, como vocês estão vendo no lado direito. Então, podemos concluir que há uma equivalência entre o a craseado e o ao. O contrário do a, que é o a craseado, é ao. Então, eu estou com uma dúvida. Vou escrever a palavra acesso à sala. Me dá um macete, Marcos. Como é que eu faço? Muito bem, você vai pegar a palavra sala, que é feminina, você ficou com dúvida se ela tem crase ou não. Aí você vai passar para salão. Vai converter a palavra que vem depois do a para salão. Esse macete é imbatível. E aí você repete a frase, acesso ao salão. Deu ao? Então você vai lá e coloca a crase. Esse macete é imbatível. Então, repetindo, você pega a palavra que vem depois do a, que é feminina, passa para o masculino, algo compatível, como se fosse salão, e deu acesso à sala. Marcos, e a palavra saúde tem masculino? A princípio, saúde é uma palavra feminina. Tem equivalente no masculino? Tem saúdo? Não. Não tem a palavra saúde, mas eu posso dizer que quem cuida da saúde cuida do corpo. Então, traz benefícios ao corpo. Se der ao, olha aí, eu troquei saúde por corpo. Se deu ao, eu vou passar para o a craseado. Olha que macete bom, hein, pessoal? Se na conversão da palavra masculina der ao, você pode ir na frase original e introduzir a crase. Então, rapidinho, fazendo uma atividade aqui, o que eu gostaria que vocês pensassem, a frase entregue a encomenda à diretoria, se há crase ou não. Mas o truque é passar a palavra encomenda para o masculino e a palavra diretoria também para o masculino. Então, vamos verificar, passando as duas para o masculino, o macete que eu ensinei agora, para verificar se tem crase ou não. Olha aí, entregue o pacote, o equivalente masculino de encomenda, e no caso de diretoria, diretor. O que aconteceu? Na encomenda, o artigo é o, e na diretoria virou ao diretor. Portanto, entregue a encomenda à diretoria.
E por que crase na diretoria, Marcos? Porque no masculino deu ao diretor. Esse macete é incrível, pessoal. Vocês podem aplicar bastante quando tiverem na dúvida. Convertam para o masculino. Aqui é a mesma coisa, ele se referiu à filha e não à prima. Onde é que está a crase? Bom, é simples. Eu vou colocar filho, ele se referiu ao filho e não ao primo. Portanto, esses dois as contêm crase no correto. A médica disse a Antônia dizer não às tranqueiras. Tranqueiras nós podemos pensar como doces, masculina a palavra doce. Então eu posso dizer que a médica disse a Antônio ou ao Antônio dizer não aos doces. Quem diz algo a alguém. No caso, aos doces. Portanto, eu vou ter crase nas duas palavras. Eu vou ter antes de Antônia e eu vou ter antes de tranqueiras, porque quando eu peguei a palavra tranqueira e passei para doce, ficou dizer não aos doces. Se é aos, conforme já conversamos, teremos a crase. Se alguém tiver dúvida, conforme foi dito, vocês podem fazer perguntas aqui no chat. Fiquem à vontade, eu estou aqui à disposição para responder. Algumas expressões que têm crase, nós temos aqui a expressão ele estuda à noite, quer dizer, ele estuda durante a noite. Então essa expressão, essa locução vai ter crase. Antônia visitou a avó no período da tarde, então à tarde, locução adverbial que vai ter realmente a crase. Entra e fica à vontade, uma expressão que tem crase. Às vezes, em algumas oportunidades, o significado dessa palavra, visita o museu no centro, às vezes com crase. E quando tem algo à moda, então nós temos frango à parmegiana, frango à milanesa, virado à paulista, no caso, adoro frango à mineira, teremos a crase. Também expressões que pedem crase. Agora, um momento importante, você vai marcar uma reunião com o seu cliente ou uma comunicação interna na sua corretora e você tem que saber usar a crase. Então, presta atenção aqui, estou marcando uma reunião, a reunião acontecerá às 14 horas com crase e o H minúsculo, não coloque HR, não coloque HRS, não coloque H maiúsculo, simplesmente H minúsculo. A atividade será às 14h30. Vamos supor que você marcou uma reunião no horário quebrado com o cliente. Então, você fará a 14h30, também craseado. Caso você tenha, vamos dizer, uma visita que você vai fazer, por exemplo, das 14 às 15, você marcou o intervalo do começo ao fim, também será craseado. O evento será das 14 às 18 horas. Nós temos uma exceção na língua portuguesa que é o uso do até. O até é uma preposição e substitui o primeiro a. Então nós teremos a loja estar aberta até às 18 horas. Essa expressão até retira a crase. A reunião foi marcada para as 15 horas. O para também é uma preposição, assim como até. Então aí nós não teremos crase. Cuidado, só fique atento a esses dois detalhes. A língua também tem as suas exceções. Tem gente que, agora eu vou colocar crase em qualquer horário. Não. Fique atento se a expressão até está presente. Então, geralmente em feriados, você vai ter lá o plantão dos corretores, estará até, excepcionalmente agora no feriado, até às 15 horas por conta do feriado, até às 16. Então, se tem a expressão até, você não utilizará a crase. Obrigado, Rubens Martins, seja bem-vindo. Aí de Santo André, já deixando aqui o seu recado, muito obrigado pela sua presença. Nós temos aqui durante a semana, as pessoas também têm o hábito de colocar crase de qualquer jeito, mas no caso, se você está comunicando que estão abertos de segunda a sexta ou de segunda a sábado, não tem crase. Entretanto, se porventura um evento acontece sempre naquele dia, por exemplo, nossas reuniões sempre acontecem às quartas, toda quarta-feira, ou toda terça, ou toda segunda, nós temos aqui a quarta nobre no Cresce, sempre às quartas, então você vai utilizar as quartas nobres, sempre acontecem, obviamente, às quartas-feiras, por isso que chama quarta nobre, com crase.
aquele evento que acontece regularmente. Eu costumo ir à academia às segundas-feiras e também às quartas-feiras. Nesse caso, você vai usar crase. Geralmente, meses nós não utilizamos, cuidado com isso. E você também pode, na língua, no texto, abreviar a palavra setembro, pode ser abreviada com 3 letras. SET, ponto de abreviatura, não esquece esse detalhe. E também novembro pode ser abreviado com ponto. Assim você tem um texto mais simples, talvez no WhatsApp, e isso é permitido pela norma culta da nossa língua portuguesa. Muito bom. Agora um macete, assim como eu ensinei da crase, vou ensinar para vocês. O evento acontecerá das 14 às 18. Se eu usei a expressão da, crase A. Se eu usei a expressão de, crase para quê? Voltando então, se eu digo da, no caso das 14 às 18, crase existe, crase A. Agora, se por acaso começa com D, de maio a setembro, crase para quê? Você não vai utilizar. Vamos imaginar localidades. Você está informando algum bairro, que o imóvel está num bairro específico e você quer dizer alguma coisa sobre aquele bairro. Por exemplo, estamos indo até o bairro tal, ou indo até uma cidade tal próxima, que você de repente atende. É bom que você saiba como usar a crase. Então vamos lá. Chegamos lá no bairro tal, eu vou dizer bem-vindo à Vila Mariana, um bairro aqui de São Paulo. Mas por que Vila Mariana você vai colocar crase, Marcos? Eu já vou te explicar daqui a pouquinho. Eu fiz uma viagem a Curitiba, não tem crase, vou te explicar por que que não. Fomos à Bahia no verão, estado da Bahia, aí no caso vai ter crase. E eu cheguei à Bélgica nesta tarde. A razão é muito simples. Quando eu vou à Vila Mariana, eu volto da Vila Mariana. Eu havia explicado no slide anterior que quando é da, crase A. Quando é de, crase para quê? Portanto, quando eu vou a Curitiba, eu volto de Curitiba. Então não haverá crase. Quando eu vou à Bahia, eu volto da Bahia. Quando eu vou à Bélgica, eu volto da Bélgica. Portanto, tem crase. Então, algumas cidades, praticamente todas as cidades não tem crase. Alguns bairros, sim, porque começa com vila. Um abraço aqui para Aparecida também, pessoal de Santo André presente, segunda colega que está aqui, Aparecida Camilo de Peta, prazer. Muito bom. Santo André, aqui perto onde eu estou, no Ipiranga. Muito bom. Temos aqui Anchieta, não é isso? Avenida dos Estados. Pessoal, aqui alguns erros comuns da língua, que são os pleonasmos. Acho que todo mundo já ouviu, subir para cima, descer para baixo. E muitos vão rir, porque essas expressões, sem querer, nós utilizamos. Então, entrar para dentro. Entra para dentro do imóvel. Não tem sentido, simplesmente diga entrar, não precisa dizer entrar para dentro. Assim como você não vai dizer sair para fora, então isso é um pleonasmo, é uma estrutura redundante, repetitiva. Sabe outro termo? Acabamento final, muito usado em obras. É só acabamento, porque a palavra final praticamente é correlata com acabamento. Repetir outra vez, não precisa falar outra vez, só diga repita. Pode repetir? Metades iguais, se a metade já é igual, não precisa falar igual. Conviver juntos, convivência implica que as pessoas estejam já juntas. Consenso, consenso já está bom, não precisa dizer consenso geral. Se é consenso, você reúne um grupo e já chegou a uma decisão. Olha esse, que muita gente usa, surpresa inesperada. Se é uma surpresa, já é inesperado. E por último, muito usado na área de administração, planejar com antecedência. Se é planejar, tem que ser com antecedência. O planejamento antecede a execução. Então não tem sentido você falar isso. E muitas vezes nós utilizamos esses pleonasmos no nosso cotidiano. Eu sugiro que você fique mais atento, mais atenta a isso. Outra expressão muito usada, a nível de economia, o pessoal usa. Está errado, vamos usar em nível de. Em nível de economia, em nível de renda, em nível de cultura, em nível de educação. É sempre em nível.
Outra expressão muito em desuso é venho por meio desta, dos antigos. Hoje você pode falar comunicamos, vamos trocar venho por meio desta por comunicamos. Muito mais prático. E a expressão os mesmos também está em desuso na nossa língua. Solicito que envie os mesmos à diretoria, quer dizer, referindo-se aos documentos. Não, fale, solicito que envie estes à diretoria. Muito mais elegante. A palavra estes ela é um pronome demonstrativo. Então, são termos que estão em desuso, cuidado. Podem parecer chiques, tanto a nível de quanto os mesmos, mas estão em desuso. E agora o momento importante da nossa palestra. Preste muita atenção como escrever um e-mail impecável, bem estruturado, que passe o recado para você que é corretor. Então tem todo vamos dizer, uma etiqueta para que você possa enviar um ótimo e-mail. Muitas das ideias aqui também podem ser usadas para o WhatsApp. Do jeito talvez um pouco mais descontraído, mas a princípio vamos trabalhar aqui um pouco com e-mail, que é uma grande dúvida que as pessoas têm. Nós temos então, na tradição da escrita das cartas, na época que nós escrevemos cartas para as pessoas, uma estrutura aristotélica. O que é a estrutura aristotélica? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Todo e-mail, qualquer texto, ele precisa ter uma lógica, e essa lógica é uma lógica desenvolvida desde a época dos gregos. Então, eu vou mostrar para vocês como é que se desenvolve essa estrutura aristotélica. Tudo começa, pessoal, com a saudação, que entra dentro do caminho da introdução. Então, eu tenho um jeito talvez mais informal, eu posso talvez ter um relacionamento já próximo com o meu cliente, e ele já disse para você, não me chama de senhor, você não precisa de tanta cerimônia para lidar comigo. Então, você pode ser mais informal com ele, você vai ser profissional, mas vai ser mais informal, mais leve, um tratamento mais tranquilo, menos pomposo e menos formal. Então, como é que você vai escrever? Então, presta atenção aqui, você vai escrever olá, vírgula, você não sabia dessa. Olá, vírgula, Carlos, vírgula. São duas vírgulas, logo no começo do e-mail. Não é olá, Carlos, sem vírgula, você tem que colocar duas vírgulas. Bom dia, vírgula, Joana, vírgula. Essas são saudações informais. Boa tarde, vírgula, Pedro, vírgula. E boa noite, vírgula, Laura, vírgula. A maioria das pessoas escreve olá, Carlos, sem essa primeira vírgula separando os termos. Ou fala boa noite, Pedro. Não. Boa noite, vírgula, Laura. Então preste atenção que são detalhes importantes que respeitam a norma culta. E aí, para você quebrar o gelo, claro, você pode escrever tudo bem, como vai? Um dos dois. Não vá direto ao assunto. Não esqueça que você é um negociador. Então, o quebra-gelo, nesse primeiro contato, é um tudo bem, como vai? Isso você pode fazer na linguagem informal. E no formal, Marcos, qual o termo que seria mais representativo? É uma relação mais... A pessoa está colocando algumas... faz questão de ser tratado de um jeito mais informal, mais impessoal, mais tradicional. Eu posso usar o caro. O caro pode ser interessante. Então, caro significa que você está dando valor para a pessoa. Caro senhor Paulo, chame a pessoa de senhor, já que ele gosta de formalidade, vírgula. Se for uma senhora, você pode falar cara senhora Joana. Se for um grupo, você pode falar caros diretores, caros gerentes, caros colaboradores, vírgula. Então, esses tratamentos já são mais formais. Agora, o muito formal, você pode dizer prezado senhor Paulo, prezada senhora Joana, prezados senhores diretores, com letra maiúscula. Aí já ficou bem formal. Caso você opte por esse tratamento, também está correto. E aí o começo do e-mail geralmente é um pouco agonizante, você não sabe como iniciar e dar a primeira frase. E aqui algumas dicas para você iniciar um e-mail. Você pode iniciar na intenção de estreitar relacionamento para quem negocia. Com relação à sua solicitação, informamos que, atendendo às solicitações, comunicamos que os vales refeição estão disponíveis. Informamos que durante o feriado o plantão será das 20 às 23h30, para quem trabalha com plantão de imóveis.
E aqui uma frase bonita, conforme o combinado, envie o documento anexo para apreciação. Então, são formas, caso você esteja com alguma dificuldade para iniciar um e-mail, fica essa dica. E uma coisa importantíssima, pessoal, que todo mundo já ouviu falar, da importância da gentileza em negociações. Como eu falei, a escrita é um cartão de visitas. Então, quando você é gentil, você abre portas. Mesmo que o cliente às vezes seja hostil, com você um pouco rude, um pouco objetivo e direto, a educação sempre cai bem. Então, você vai usar palavras bonitas, palavras que conotam educação, respeito. Olha lá, solicitamos, vírgula, por gentileza, vírgula, o envio da planilha de julho. Seria de grande valia que o senhor me enviasse o documento X. Agradeço sua compreensão e apoio. Uma forma de você pedir algo, pedir um documento para ele. Quando você pede algo, você pode usar essa frase. Uma frase linda, coloco-me eu, corretor, coloco-me à disposição para mais esclarecimentos e orientações. Nunca diga maiores, diga mais. Nunca diga maiores informações, diga mais informações, mais esclarecimentos. E agora, em nome da empresa, em nome da organização que você trabalha, você pode dizer colocamo-nos. Cuidado com essa expressão, colocamo-nos à sua disposição com crase para orientá-lo nesses procedimentos. Daquela parte documental que é muito comum no trabalho do corretor, nesse momento você pode usar esse termo. E a palavra linda para começar uma frase ou para encerrar o e-mail, você pode dizer, por gentileza, vírgula, aguardamos sua confirmação de dados para darmos prosseguimento à contratação ou fechamento do contrato, assinatura do contrato. Olha aí. Com gentileza, pessoal, vocês realmente conseguem abrir pontos com clientes muito interessante. E aqui, o fechamento, pessoal. Nós tínhamos falado que você pode falar olá, você pode falar bom dia, boa tarde na relação informal com o teu cliente, mais descontraído. E para encerrar, você pode usar os termos até breve. Um abraço, abraços, um grande abraço. E sempre termine com vírgula. Depois da vírgula, você vai assinar o teu nome, obviamente, no e-mail. Você deve ter já um e-mail com a tua assinatura, com o teu nome, o teu cargo, o seu telefone. Então, esse é um jeito também bacana de você encerrar um e-mail informal. Como é que eu termino o e-mail formal, Marcos? Lembra, nós iniciamos o e-mail formal com caro e prezado. Cara e prezada. A palavra mais adequada para finalizar o caro e o prezado é atenciosamente, sem abreviatura. Escreva atenciosamente, vírgula, e depois vem a sua assinatura. Muito legal, pessoal. Você pode também escrever cordialmente. O formal permite essa expressão. É uma palavra bonita que significa cordialidade, conota isso. Então, jogos de como é que você começa e como você termina o e-mail informal. Olá, Carlos, só para retomar, você vai ter as duas vírgulas. Tudo bem, ou como vai, ou pode ser os dois juntos, não tem problema. E você vai encerrar com esse joguinho. Até breve, um abraço, abraço, um grande abraço. No caso do formal, vamos iniciar com caro senhor Paulo, caros senhores diretores, e vai encerrar com atenciosamente vírgula, vindo a sua assinatura depois. Agora uma dúvida clássica, que é o uso do anexo. Como usar os anexos? Primeira coisa importante, que não existe a expressão em anexo. Muitos utilizam, mas eu vou explicar para você por que não existe em anexo. A palavra anexo significa junto. Você pode procurar no dicionário. Anexo significa junto. O próprio Clips representa isso. Você está enviando o documento junto. Você está enviando um e-mail e com o Clips vem um documento em PDF, uma planilha, uma fotografia.
Você diria, você que está acompanhando aqui a live, você diria em junto? Você acha que isso é correto? Estou enviando o documento em junto, uma preposição junto com a palavra junto, em junto? Provavelmente, se você raciocinar, não. Portanto, em anexo, incorreto. Então, o que eu faço, Marcos? Quero que você preste atenção, em primeiro lugar, o que você tem que enviar. Então, vamos lá. Estou enviando um documento, Marcos. Um documento para assinatura. Então, segue documento anexo. Mas por quê? Porque documento é masculino, singular, e a palavra anexo vai acompanhar. Ele vai concordar com o substantivo. Anexo é um adjetivo. Então, ele concorda com o documento substantivo. Agora, estou enviando uma planilha. Segue, singular, planilha, anexa, porque a palavra planilha é feminina. Então, o anexa vai concordar com o termo planilha. Agora, Marcos, eu estou enviando documentos, mais de um. Eu vou mudar o verbo. Eu tenho que mudar para seguem. Cuidado com esse detalhe. Não é segue, é seguem. Seguem documentos anexos. Porque é masculino, são masculinos. E se são masculinos, o adjetivo também concordará. Encaminho fotografia anexa. Está enviando a fotografia do imóvel. É uma fotografia só. Agora, estou enviando várias fotografias. Então, eu diria encaminho fotografias anexas. Encaminho planilhas anexas. Tranquilo, pessoal? Ficou claro isso? Preste atenção primeiro naquilo que você está enviando. Identifique se é masculino, se é feminino, se é singular ou plural. A palavra anexo, anexa, anexas vai acompanhar o substantivo. Muito bom. Então, pessoal, eu espero que nossa palestra aqui tenha sido bem interessante, que tenha sido muito rica. E nós informamos muitas coisas que vocês podem aplicar no dia a dia. E eu queria saber se vocês entenderam essa frase do Einstein, que tem a ver com a língua portuguesa. Loucura é querer resultados diferentes fazendo tudo exatamente igual. Então, o que eu sugiro? Mais leitura. Hoje o pessoal está assistindo muito vídeo, muito TikTok, assistindo muita coisa, coletando informações por vídeo, mas pouco contato com leitura. Então, se você quiser escrever melhor, se você quiser usar corretamente a ortografia, os acentos, observar as vírgulas, é importante você retomar o contato com a língua formal, a língua oficial da língua portuguesa. E a leitura é o melhor jeito. A leitura faz com que aquelas informações fiquem registradas no subconsciente. E na hora que você vai escrever, elas fluem naturalmente. Então, leitura é a dica que eu dou para o corretor escrever melhor. E prestar muito atenção naquilo que está lendo e naquilo que está escrevendo. Seja gentil sempre, seja formal, porque um texto bem estruturado, ele transmite credibilidade. Bom, então eu abro aqui para perguntas. Não é isso, Anderson? Já que nós temos um tempo aqui ainda, é um tempo bom. É isso aí, Marcos. Primeiro, olha, parabéns, hein? De modo tranquilo, você passou aqui uma série de informações importantíssimas. Olha só, você que nos acompanha ao vivo ou pegou esse vídeo no nosso acervo, vale a pena voltar depois, né? E a cada ponto que ele fala, fazer suas anotações, né? Ele coloca na tela uma série de dicas que você pode copiar e ter ali a sua estrutura textual fazendo copy-paste para não errar, né? Até pegar a prática e escrever direto, né? Agora, olha só, tem um colega que nos acompanha ao vivo pelo YouTube, Marcos, ele se identifica aqui como QG Corretor do Brasil. Depois o nome, não sei quem é, mas, enfim, ele coloca só. Ele deu uma dica aqui que eu quero te perguntar a sua opinião. Boa noite, prezado professor Marcos, eu escrevo bastante. Mas quase sempre peço para a inteligência artificial dar aquela revisada nos meus textos. E olha, ela sempre acha alguma coisinha para corrigir. Isso. Então,
E aí, é bacana usar isso? Ou é algo que vai viciar? Seria um artifício como muleta, né? A pessoa usa enquanto não consegue andar, mas aí acaba viciando e não consegue andar nunca mais, né? Enfim, o Pois é. exemplo não foi muito bom, mas como é que fica essa questão? A inteligência artificial tem que ser o nosso apoio. Ela nos ajuda sim, eu uso a inteligência artificial para pesquisas, levantamento de dados históricos, porque ela faz uma varredura em toda a rede de computadores, é muito bacana, só que toma cuidado, porque quando a mesma pessoa que escreve e que está pedindo para a IA produzir o texto, é aquela que vai conversar com o cliente. Então, se você é uma pessoa já mais letrada, que adquiriu conhecimento e sabe falar, você vai conseguir também escrever do mesmo modo. Ser senhor das suas palavras, saber argumentar, não ficar só dependendo da IA. A IA pode ser um apoio, mas você não pode usá-la como muleta, dependente dela, até porque ela ainda falta um pouco de emoção, isso nós sentimos. É um pouco técnica, mecânica, ela não tem o jogo de cintura, não tem aquele aspecto da educação. Todos nós percebemos um atendimento. Quando você procura uma empresa e aí você é atendido por um robô, nós percebemos que é muito frio, é muito mecanizado. E para vender bem, pessoal, você precisa dar o toque especial, o toque que você tem do seu texto, da sua emoção, das suas ideias, da tua experiência. Então, trabalhe com ela como apoio, mas não coloque todas as fichas no IA. Essa é a minha dica. Respondendo aí o corretor do Brasil, o QG. Maravilha. O QG corretor, maravilha. Muito bom. Agora, olha só, eu tenho uma dúvida quanto a essa questão do anexo. Sempre compartilho muita coisa anexada no e-mail, juntada no e-mail, ou ainda nos documentos, né? Existe aquela parte do anexo, e a gente tem que se referir no texto, né, principal, se referir ao anexo 1, anexo 2 e tal. Mas, notadamente no e-mail, na tentativa de não errar, é comum eu conjugá-lo enquanto verbo, né? E ao invés de falar sobre o anexo, ou está anexo, né? Documento anexo, planilha anexa, eu conjugo, acreditando que assim eu estou evitando o erro linguístico. Então eu falo no documento anexado, ou então em documento, porque estou me referindo ao documento, em documento anexado neste, né, tem papapá. E aí? Está errado, não está errado? É desnecessário? Menos usual? Ou, que você É pode uma me dizer? opção, é uma opção você colocar no passado. Lembrando que você ainda está enviando aquele documento. Então, quando você coloca no passado, parece que ele não está presente ali quando ele chega no e-mail da pessoa. Quando ele está chegando, é anexo. Tá. O documento está anexo ali, ele está presente. Então, você mesmo falou, quando você coloca no passado, dá a impressão que parece que ele já tinha sido feito faz um tempo. Quando você coloca ele, opta pelo Ah, passado, foi anexado. Não está errado gramaticalmente, só que o anexo gramaticalmente, mas ele tem dá essa uma vida. impressão. Ele dá uma vida, o documento anexo. Presta atenção que está aí. Ele está Não é presente. aquilo que foi anexado, é isso que está Isso, anexo na tua frente. isso, Tá. documento anexo, planilha anexa, está Entendi, aqui agora. Então ele dá uma vida maior. Por isso que é o verbo no entendi. presente. Bacana. Nessa questão também de dar a sensação correta, eu vejo muitas pessoas fazendo isso no e-mail, e eu, particularmente, entendo que seja mais útil no WhatsApp, porque ainda que o WhatsApp seja uma comunicação, né, criada para ser assíncrona, ela tem um nível de brevidade, né, ou seja, muito mais imediatista do que o e-mail, né, que também é assíncrono. No entanto, então, no WhatsApp, maravilha, eu quero te contatar, é comum eu colocar olá, boa tarde, bom dia, que ainda estamos nesse período, e na gigantesca maioria das vezes é comum que você me responda ainda dentro desse período, portanto, esse cumprimento se vale. Já no e-mail, particularmente, eu entendo um pouco diferente,
porque, por exemplo, o meu uso de e-mail particular, o de trabalho eu estou vendo o tempo todo, né? Mas o meu e-mail particular, no qual eu sou, na maioria das vezes, obviamente, um cliente, né? A pessoa me manda um e-mail e fala, bom dia, Anderson. No entanto, eu estou lendo à noite. Porque é só à noite. Ela me mandou bom dia de manhã, eu estou aqui trabalhando, não vou ver meus e-mails particulares, vou ver quando chegar em casa, então já é de noite, e eu sinto uma desconexão. Eu abro o e-mail e já sinto uma desconexão. Não é bom dia, mas é de noite. Eu sei, é porque quando ela me enviou, mas eu sinto. Isso é uma coisa particular minha, ou o que eu estou falando tem a ver, e se tem a ver, seria preferível no e-mail usar outro tipo de cumprimento que não denote alguma temporalidade. Eu acho que todas as pessoas já entendem isso que você está falando, Anderson. Entendem que, de repente, eu estou, por exemplo, muito ocupado, eu escrevi um e-mail de manhã, e às vezes o destinatário só vai abrir aquilo à noite, então vai dar esse descompasso. Então não tem como prever muitas vezes. O Uhum. que importa é a saudação, na minha opinião, que mostra educação. Tem que ter a Tá. saudação. Porque nós encontramos e-mails por aí, até em WhatsApp, que a pessoa já vai direto ao assunto, ela não fala um bom dia, ela não faz a saudação. Então a Uhum. saudação é aquilo que o Aristóteles tinha dito, introdução. Tem que ter um Tá. começo, depois um quebra-gelo. A educação, a saudação é a coisa mais importante. Inclusive até no pessoal, para quem mora num prédio, num condomínio, não sei se já passou por essa experiência, entrar no elevador e a pessoa não cumprimentar. Você fala bom dia, a pessoa não diz nada. Uhum. Isso pode Uhum. acontecer. Sim. Só de escrever bom dia, ou boa noite, ou boa tarde, não importa o horário, já indica esse respeito. Então você vai entender que ela estava no período da tarde quando escreveu. E não tem nenhum problema de ser à noite que se abriu. Porque Tá. tem essa maleabilidade o mundo da internet. Você nunca sabe quando você vai abrir, por algum Entendi. motivo. Então vamos Tá. imaginar que deu uma pane elétrica na cidade e você não conseguiu acessar. Seu celular descarregou, você está sem o computador e você só vai abrir à noite, a luz voltou à noite. A pessoa Uhum. escreveu para você bom dia. Não Não tem tem problema algum. problema. A educação está Maravilha. registrada. E isso é Uhum. fundamental que eu queria passar para o corretor. Recupera um Pronto. pouco a cortesia, a etiqueta, o respeito. Isso faz a diferença. Tá. Isso se encaixa também no Olá, tudo bem? Porque eu tenho visto que, na maioria das vezes, o Olá, tudo bem é mais um protocolo social, a pessoa efetivamente não está interessada em saber como eu estou, ela só está Uhum. esperando que, na resposta também protocolar, porque eu não serei sincero na resposta, ela apenas perceba que eu estou online e dispare a falar alguma coisa. Teria alguma outra sugestão do que os protocolos sociais que eu mencionei? Eu acho que não, porque faz parte do jogo. Uhum. Faz parte do jogo profissional, mesmo você não sendo íntimo ou próximo daquela pessoa. Como eu Uhum. falei, eu não posso dizer assim, bom dia, Paulo. Conforme conversamos, cadê o cadê o quebra-gelo? Cadê aquele Uhum. movimento que de repente você não fala com aquela pessoa já faz uns 15 dias? Uhum. Como é que Uhum. você vai direto ao assunto? Você fala, bom dia, Paulo. Na última conversa decidimos tal coisa. É muito frio. Então, Entendi. esse quebra-gelo, tudo bem, como vai? Sabemos que não significa que você realmente esteja preocupado com o bem-estar, não tem essa intimidade com a pessoa. É um gesto simbólico Uhum. representando educação, cortesia. Pronto. É de Tá. praxe isso nas negociações. Então, Aham. isso faz parte do jogo, eu diria. É Bacana. diferente Tá. das relações pessoais e privadas que você vai ter mais intimidade no texto, vai revelar seus sentimentos. No Claro. profissional, esse quebra-gelo é tático, Tá. Mas é um protocolo que vale a pena. Claro, vale a pena. demonstra gentileza, pelo menos, não. Eu Sim. recebi um e-mail uma vez, muito interessante, uma pessoa, meio comercial, com quem eu tinha um relacionamento comercial e tal, enquanto cliente, e fazia um certo tempo que a gente não se falava, né? Apesar de pouco, era um bom tempo, um monte de coisa aconteceu no meio do caminho, e ao invés de ela colocar um
tudo bem, faz tempo que a gente não se fala, né? E aí, como é que você tá? Né? Enfim, ela colocou assim, o contato não era tão formal, mas ela colocou lá, Anderson, quanto tempo que a gente não se fala, espero encontrá-lo bem. Estou colocando a expressão de como eu percebi lendo, né? Não sei como ela escreveu isso, mas enfim, espero encontrá-lo bem. Deixe-me atualizá-lo sobre o que aconteceu, né, até agora e tal. Eu gostei, eu achei que ficou bacana o espero encontrá-lo bem. Ele não está me encontrando, ainda que está me encontrando por uma ferramenta assíncrona, mas é um encontro, enfim, de comunicação que seja. Mas eu achei uma coisa diferente, gostei do que tudo bem com você. Pelo menos me deu uma impressão de que não está interessado em saber se está tudo bem. O que ele está interessado é em desejar que eu esteja bem. Eu espero encontrá-lo bem. O que você acha? É uma coisa muito particular minha ou é uma possibilidade, né, com as outras pessoas É também? uma possibilidade, te agradou. É bem. Ela demonstrou uma boa vontade para estabelecer essa ponte com você. Lembrando que Uhum. comunicação é criação de pontes. E ela Legal, isso é conseguiu, importante. ela sensibilizou você. A experiência tem mostrado que esse olá, como vai, tudo bem, tem dado bons resultados dentro dessa função social. Aham. Mas se está funcionando, pode ser ótimo, perfeito para você. Houve um Uhum. alinhamento perfeito entre emissor, aquilo que o emissor Uhum. escreveu, e o receptor, que foi você. Uhum. Maravilha. Muito bom. Olha, quando você estava falando da crase, quando você começou a falar da crase, já me veio a frase na mente, que eu nunca mais esqueci. Algumas frases que a gente aprende lá na escola, no tempo de escola, que faz a gente não esquecer nunca mais. E eu falei, será que ele vai falar? Ele vai falar. Se ele vai falar de crase, ele vai falar. E você falou, né? Que eu vou e volto da, crase no ar, né? Vou e volto de, Uhum. para crase, para quê? Eu nunca mais esqueci isso. E olha só como é interessante, né? Essas rimas, né? As fraseologias para gente lembrar. Mas muita dica bacana, viu? A questão das horas. Eu botava, se vem um horário, eu ponho a crase. Se tem horário, porque são as horas. As horas. Era na minha mente isso, né? Então a gente tem aqui dois as conectados. Aí você falou até esta hora, né? Seria, né? Até a hora. E a gente tem só o artigo, né? Até que hora? Até a hora das 15. Né? E aí não tem o crase. Então, vou corrigir todos os meus textos. Tá tudo craseado. Tá tudo cheio de crase. E Anderson, às vezes eu vejo na TV aquelas legendas de reportagens e eles comunicam, estão prestando um serviço, às vezes num posto de saúde, algo do gênero, e sim. aparece até as com crase, e dá vontade de escrever para eles. Então, se você pegasse um texto meu, você teria essa sensação ruim, pelo É, menos nesse quesito. Agora, os pleonasmos, as tautologias, né, linguísticas são as mais engraçadas, né? E é muito isso. comum. Ouso aqui tomar a liberdade de adicionar alguns à lista, comuns a corretores de imóveis, não só corretores de imóveis, mas enfim, né, quando fala que tem goteira no teto, né? Enfim, vá, né? Porque se fosse na parede escorria, se está no chão é poça, né? Então a goteira só pode ser no teto, né? Enfim, eu vi isso num programa de humor e guardei a frase, né? Falei, nossa, olha só, elo de ligação. Se é um elo, Também, só pode ser de também, ligação, também, né? também. A gente ia ficar aqui Enfim, várias horas. Tem um famoso da música eu do vou. Raul Seixas, deve conhecer. Eu nasci há, o verbo haver, H-A, há 10 mil anos atrás. Atrás. Isso, esse é muito usado. As pessoas, quando estão dando entrevista e falam, não, eu lembro que há 30 anos atrás, quando estava acontecendo tal coisa no Brasil, é muito Isso. automático, por isso que é vício de linguagem. Vício é algo que está Nossa, está. condicionado. Ah, Então, ou você fala, eu nasci há 10 mil anos, ou você diz, eu nasci 10 mil anos atrás. Você não pode ter a um dos coexistência do dois. verbo haver com a expressão atrás.
e a maioria das pessoas é gente culta, porque está automatizado. Sim, sim. E tem muita coisa que a gente acaba falando e né, porque vai ouvindo, vai ficando popular e vamos falando, né? Entrar para dentro ainda soa ruim, mas as pessoas falam tanto, né? Que daqui a pouco vai ficar mais popular. Mas é isso aí, meu amigo. Olha só quanta informação. Você que nos acompanha aí ao vivo ou pegou esse vídeo no nosso acervo, tem alguma dúvida, enfim, quer maiores informações ou quer conhecer também o serviço do Marcos, como ele pode ajudar na sua empresa, por exemplo, entre em contato com ele. Tá fácil. No Instagram é só procurar lá, Marcos Gross, Gross, Marcos Gross. Bate lá no Instagram, você já vai achar ele lá na tua pesquisa. Ou já manda um WhatsApp, né? Manda lá um oi, tudo bem, e aí quando ele tiver um tempinho, porque ele estava me falando da agenda dele, ele vai para o Espírito Santo, ele vai para Franca, ele vai para todo lugar, fala, nossa, mas é uma pessoa viajada, não passei, só fica dando palestra, treinamento, capacitando as pessoas, ajudando a fazer texto, mas enfim, então quando ele tiver um tempinho aí, no intervalo de uma palestra ou outra, aí ele responde o teu tudo bem. Vai lá no WhatsApp, é 11 99266 3902. Olha que fácil, 99266 3902, no 11, né? Procura ele lá, já dá um oi, né? Enfim. Agora, volto a dizer, volta aqui a timeline aqui, né? A barrinha de controle de tempo do vídeo, volta no começo, se não hoje outro dia, volta lá no começo, vai dando play e pausa, né, para fazer as anotações e melhorar aí a sua redação, porque ele deu dicas muito bacanas, muito boas. Porque é assim, a gente está se comunicando com o cliente, né? Muitas vezes o cliente prefere uma comunicação escrita, um e-mail, um WhatsApp e tudo mais, né? E às vezes a gente recebe cada texto que tem que parar e interpretar o que a pessoa tentou dizer com aquilo, porque não tem vírgula nenhuma, não tem ponto nenhum, e a minha percepção, você tem essa percepção também, Marcos? Parece que a pessoa, para querer mandar o texto, ela ligou o microfone do WhatsApp, né? Ao invés do microfone de mandar um áudio, ela ligou o microfone do teclado e ditou, e aí foi aparecendo as palavras. E não tem maiúsculo, não tem ponto e vírgula, não tem vírgula, não tem letra maiúscula, minúscula, não tem aspas, não tem nada. E eu fico ali, onde eu ponho a vírgula? Porque dependendo do lugar que eu puser a vírgula nessa frase, ela vai mudar completamente o significado. E eu não sei o que ela quis dizer com isso. Para o cliente, é, obviamente, um momento de insatisfação, e qualquer tipo de insatisfação que a gente tenha vai inclinar o cliente a ter um distanciamento, né? Então, a escrita não precisa ser erudita, mas tem que ter pelo menos um mínimo, né, de possibilidade de que a pessoa interprete aquilo que você disse, né? Ou aquilo que você quis dizer. Eu ouço muito as pessoas falarem, e veja se é uma coisa muito minha, Marcos, ou acontece mesmo. As pessoas falam assim, porque eu falo, ó, foi isso que você escreveu, né? Então foi isso que você disse, né? Enfim, ainda que linguagem escrita, foi isso que você disse. E a pessoa retruca falando, não, mas não foi isso que eu quis dizer. Não, mas desculpa, foi o que você disse. Mas não foi isso que eu quis dizer. Acontece mesmo ou é só comigo, Marcos? Tem uma frase lá do meu livro, Dicas Práticas de Comunicação. Comunicação não é o que você diz, é o que o outro entende. Quem vai balizar qualquer comunicação, quando nós contextualizamos aqui para o corretor, é o entendimento dele. Ah, eu disse, como você falou, eu quis dizer X, só que em amigo ele entendeu Y. Então você vai precisar trabalhar um pouquinho mais, calibrar essa comunicação, porque o objetivo maior é ser entendido pelo outro. Essa é a questão. Senão não faz sentido se comunicar, né? Tem que ter muito zelo, porque nós não estamos, quando a gente pensa num contexto profissional, comercial, de negociação, nós não estamos numa mesa de bar conversando com um grupo de amigos ou num churrasco. Nós temos que ser mais zelosos, atenciosos, porque cada palavra muda o jogo.
Então, todo esse conjuntinho que nós falamos, das vírgulas, da ortografia, de um detalhinho como uma crase, de ele observar o layout do e-mail muito bem estruturado, com começo, meio e fim, é uma venda, porque ele passa uma percepção de organização, de lógica, de uma pessoa que Fantástico. domina aquilo ali. É o diferencial para o profissional. E olha só, se a pessoa tem zelo pela forma que ela escreve, pela estrutura que ela escreve, que dirá, né? Isso é o que pode o seu cliente pensar, você que está nos assistindo. Se ele tem zelo, se ele tem cuidado na forma que ele escreve, o que dirá com documentos que, convenhamos, são gigantescamente mais importantes do que o texto que está escrito para se comunicar. Estou falando do contrato, a proposta. Então, qual vai ser o nível de cuidado que ele vai ter, né? Pode parecer bobeira, ou enfim, mas essa pode vir a ser a impressão inconsciente, né? Mesmo sem a pessoa ficar ali cogitando, mas inconsciente, uma percepção, um sentimento que ela pode ter, e como o Marcos falou, pode auxiliar ou prejudicar consideravelmente a negociação. Quer dizer, a pessoa sabe muito, ela manda muito bem no trabalho que ela faz, mas escreve de uma forma terrível. A única percepção que eu tenho dela é o que ela escreveu. Eu vou achar que ela é um péssimo profissional ou uma péssima profissional. Quer dizer, né? Então, se a imagem, né, quando a gente está frente a frente com a pessoa, a imagem já diz muito mais antes mesmo da gente chegar, no e-mail, no WhatsApp, é o texto, é a imagem textual, né? É isso mesmo, Marcos? Perfeitamente colocado, Anderson. Inclusive, o primeiro contato do cliente com a corretora é via esses primeiros contatos pelo WhatsApp. Depois aprofunda talvez por e-mail, alguns detalhes, envio de documentos, formatar algo, formalizar a relação. Se esse primeiro contato pelo WhatsApp não for cuidadoso, você usou o termo zelo, reforçou isso, se não for cuidadoso e demonstrar palavras adequadas, a educação, a cortesia, aquilo que foi ressaltado, uma boa colocação de vírgulas, é o teu cartão de visita, conforme nós dissemos. Que eu acho que essa é uma frase assinatura da palestra. A nossa comunicação escrita, nessa era do WhatsApp, é o nosso cartão de visita para fazer bons negócios. É isso aí, olha só. Marcos, ficaria aqui mais horas conversando com você. Sou um apaixonado por idiomas e por interpretações e gosto muito de perceber as diferenças, as nuances, né, das diferenças que tem, diferenças idiomáticas, né, entre portanto, culturais, né, enfim, entre outros idiomas de outras nações, e vejo a riqueza que a gente tem no nosso idioma, porque é muito comum encontrar uma série de palavras que temos e que usamos constantemente e que nos fazem perceber, sentir, né, e expressar coisas que em outros idiomas não existem e fazem a gente ter experiência que outras culturas não têm, né? Então eu ficaria aqui horas conversando com você só para ilustrar o que eu estou falando, o próprio termo saudades, né, que em inglês a gente diria apenas sinto falta. Mas veja, quando eu digo que eu sinto falta de alguém, é porque eu gostaria que esse alguém estivesse aqui, mas ele não está, então eu sinto falta. Mas quando eu sinto saudades, esse é um sentimento mais profundo, é uma coisa mais maior em termos emocionais falando. Mas no idioma inglês eu não consigo fazer essa diferenciação, né? Então muitos dizem que o idioma português é mais poético e tal. Por outro lado, a gente tem que tomar muito cuidado também, né? Porque nessa poesia a gente pode interpretar muitas coisas com as conotações e as subjetividades. Então, no entanto, a gente já bateu aqui o nosso limite de tempo, né? Enfim, então eu quero agradecer. Na verdade, eu quero a você que nos acompanha
ou pegou esse vídeo aqui no nosso acervo, eu quero dar os parabéns. Se você está assistindo esse vídeo, é porque você busca melhoria, você busca incrementar aí o seu cartão de visita, né, a partir de texto, né? Então, parabéns por isso. Só por buscar, você já está de parabéns. Agora, implementa para ter mais resultados ainda. E a você, Marcos, muito, muito obrigado. Você realmente abrilhantou aqui a Quarta Nobre. Então, eu quero estender os nossos mais profundos agradecimentos em nome de toda a diretoria do Cresce, na figura do seu presidente, José Augusto Viana Neto, por você ter aceitado esse convite, ter vindo aqui e realmente dado dicas diretas, objetivas, pragmáticas, aplicáveis aqui, é só a pessoa copiar e já colocar em prática, já vai melhorar bastante. Então, muito obrigado pela sua participação aqui na Quarta Nobre. Eu que agradeço. Muito obrigado, Anderson, por você ter me acolhido aqui, toda a organização do Cresce, e foi ótimo o nosso debate, muito rico, e estamos à disposição para compartilhar conhecimento sempre com vocês, com a comunidade, com todos que necessitam. Esse é o nosso objetivo, bons negócios, bons relacionamentos interpessoais. Maravilha. Para a gente encerrar, então, aqui a nossa live, deixa aí a sua mensagem final, Marcos, para quem nos acompanha. A comunicação é a sua cara, é a sua face, é a sua grande oportunidade, o momento da escrita, o momento do impacto, o momento de tomar o coração, de tomar a mente do seu cliente, de encantá-lo, persuadi-lo, influenciá-lo. Então aproveite essa oportunidade, se prepare. A língua portuguesa realmente é muito bonita e tem uma força realmente especial para poder realmente encantar as pessoas. É isso aí. Boa noite a todos. Boa noite.